Asteriscos CREI. Asterisco gigantesco pássaro de fogo saiu do prédio. Abriu as asas num clarão de luz e chamas gloriosas saíram de seu corpo à medida que aumentavam em um piscar de olhos. Suas enormes asas se fecharam, envolvendo toda a cidade de Tilazus. As gotas de lava com mais de 1000 graus de poder caíram sobre suas asas, sendo absorvidas pelas chamas. Quando a tempestade de lava passou, a cidade emergiu ilesa. Uma luz brilhante brilhou nos olhos de Leylin enquanto ele olhava para a cena. Tal transformação é muito semelhante à de um antigo Varlook. Parece que o corpo desta Embervin Morningstar tem a linhagem do fogo da Fênix. Varlocks sempre gostaram de linhagens de alto nível. Quanto à Fênix de Fogo, Leylin já havia visto seu incrível poder quando ele estava preso na ilusão anteriormente. Era provavelmente pelo menos tão forte quanto a Snake do Vajir. Essa linhagem representava uma atração irresistível por Varlocks, mesmo que fosse diluída por meio de sacrifícios e projeções. Antes de lançarmos nosso plano, eu deveria tentar obter um pouco da linhagem sanguínea de um Morningstar Embervin. Seria ainda melhor se conseguisse isso do líder deles, Scarlet Eye. Assim que os olhos de Leylin brilharam, a Fênix subiu das nuvens no céu, revelando várias silhuetas gigantescas, de 100 metros de comprimento, feitas de chamas. Os elementais do fogo eram os seres vivos mais poderosos do mundo da lava e os mais populosos. Eles não tinham sangue nem carne, e em vez disso tinham corpos cobertos de chamas e pedras fumegantes. Seus olhos eram como chamas brancas mortais que surgiam da própria alma. Império da Chama Divina. Parece que você não aprendeu muito sua lição no Death Grand Canyon. A voz de Scarlet Eye ressoou no céu, e as enormes asas envolveram os gigantes elementais do fogo, jogando-os para longe. Seu corpo retumbou quando explosões surgiram por toda parte, mas não pareceu incomodado. Quando a Fênix desapareceu, metade das chamas no céu diminuiu. Leylin arregalou os olhos. Eles ainda têm esse método? Ainda há pessoas disfarçadas na residência do líder? E isso significa que isso foi uma manobra para atrair o tigre para fora de sua toca? Escondido na frente dele estava Loki. Ele suspirou de alívio e tirou um disco circular quando viu a Fênix sair. Na superfície desse disco, havia estranhas runas com inúmeras linhas vermelhas interconectadas que formavam um aluno vertical. Eu não vi algo assim antes? A perplexidade cruzou seus olhos quando ele imediatamente verificou com o AI banco de dados do chip. A resposta apareceu em um segundo. Uma cópia do disco de Gaia? Tal técnica realmente existe. Loki parou em um terreno vazio no prédio. Ele colocou a réplica no chão enquanto mostrava um pouco de emoção. Asterisco SSSHH. Asterisco no exato momento em que o disco tocou o chão, uma grande quantidade de areia se separou como se fosse um riacho, revelando um túnel escuro que conduzia ao subsolo. Aqui está. Agora estou na parte mais fraca de todo o prédio. Juntamente com o poder do disco de Gaia. Os olhos de Loki ficaram apaixonados. Ele havia sofrido muita humilhação durante essa missão e agora ele poderia finalmente ter sucesso em sua tarefa. Foi uma boa cooperação, mas receio que não seja de ajuda. Leylin viu o agitado Loki entrar no túnel subterrâneo, logo seguido por um sombrio Bovens. Este era o superior que eles tinham acabado de conhecer naquele dia. Parecia que a sorte de Loki estava chegando ao fim. No entanto, Leylin tinha mais uma dúvida. Como queriam coordenar entre o interior e o exterior? Por que não enviam apenas um Morningstar Magus? Não é muito mais simples. Eles já enviaram tantos para atrair atenção, mas um não seria muito difícil. Ele não pensou muito nisso, já que era uma questão que não veria uma resposta em breve. Em vez disso, ele seguiu os dois e entrou assim que o túnel se fechou, asterisco boom. Asterisco Sekir entrou no quarto de Leylin. Instrutor. Leylin levantou-se da cama, curvando-se até mesmo com a visão embaçada. Sekir olhou primeiro ao redor com um olhar cauteloso, e ele pareceu aliviado por Leylin ainda estar por perto. Em breve, ele repreendeu o menino. Você ainda está dormindo nessas circunstâncias? Master Bovens e muitos de seus colegas estão por perto agora. Se eles não podem resolver o problema, o que posso fazer? Eu posso continuar dormindo.
Leylin jogou as mãos para cima, aparentemente impotente. Com o apoio do AI-Chip, cada ação desse fantoche era uma cópia perfeita do comportamento de Leylin, até mesmo seu caráter era impecável. Esqueça-se que, mesmo Gilbert é pouco provável que consiga notar a diferença. Você. Sikir ficou perplexo, mas as ondas em seu coração secretamente se acalmaram. Dentro do túnel subterrâneo, Leylin seguiu de perto depois de Bovens. Ele havia enfraquecido o fôlego ao máximo, e nem uma única onda de energia flutuou. Além disso, Bovens parecia ter se concentrado em Locke, e ele não percebeu que estava sendo sombreado. Gaias Dis foi usado pelo herói Moncordol da lenda dos Imbervins para levantar o extrato, é também a arma poderosa que matou o rei demônio Falsace, o que pode facilmente abrir um enorme túnel subterrâneo mesmo que seja apenas uma réplica. A voz de Locke tremeu em agitação. A organização possuía uma arma tão preciosa que me permitiu evitar o disparo de numerosas armadilhas. Na verdade, isso é. Quando chegou ao fundo, os vasos sanguíneos saíram de sob a pele de Locke, sua aura ficando furiosa. A camada final de defesa. Locke estava frenético de excitação ao ver uma membrana defensiva carmesim. De repente, ele atacou e uma enorme quantidade de fogo explodiu de suas mãos, precipitando-se na formação de magia. Sons crepitantes soaram quando a formação de feitiços tremeu. Uma onda aterrorizante de energia foi devolvida no balcão e subiu pelo corpo de Locke. Sua pele descascou, revelando as chamas queimando dentro. O corpo de Locke foi completamente destruído pelo contra-ataque da formação, revelando um elemental de fogo de 2 metros de altura, composto de chamas e pedras. A chama surgiu em todas as direções, e a aura de Locke subiu ao auge da classificação do Sky, o equivalente a um pico de classificação 3 no Magus World. 1. Locke é um elemental de fogo? Leylin ficou bastante surpreso. Ele sempre pensara que Locke era um agente disfarçado da organização Mobius, as operações de Júpiter em relâmpago aqui, mas agora parecia que ele não sabia a extensão disso. O relâmpago de Júpiter também se aproximou do Império Flamejante e assinou alguns termos de acordo entre si. Depois de recuperar sua aparência original, Locke marchou até a formação de Feitiço Escarlate. Um ponto de uma chama dourada saiu de seu corpo, queimando uma abertura redonda no escudo de luz da formação da magia. Locke se transformou em uma bola de chamas, entrando daquela pequena abertura na formação de magia e logo retornando à sua forma normal. Ha 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 ha! Todos os tesouros e segredos do Scarlet Eye são meus para serem levados. Quando Locke riu, ele explorou a câmara. Suas pernas flamejantes deixaram uma marca de queimadura preta a cada passo que ele dava. Ele parecia bastante familiarizado com essa área, correndo direto para a câmara no centro. A gigantesca câmara era espaçosa, sem nada ao redor exceto uma grande formação mágica. Cordas de runas interligadas com um circuito de energia. Era tão refinado que um mago ficaria tonto simplesmente olhando para ele por um longo período de tempo. No meio da formação havia uma fraca luz vermelha, a energia tremeluzia fazendo o coração de Leylin palpitar. Esta aura é tão familiar. Sim, as pedras do Firazorce. Espere, é uma criatura viva? O AI-Chip fez um julgamento que lançou Leylin em confusão. Encontrou. Locke comemorou em sua excitação. Ele pegou uma grande chave preta, caminhando em direção à formação de magia. Só então, uma membrana de luz bloqueou seu caminho de retorno, a onda crescente de energia o varrendo no chão em um instante. O gigantesco elemental do fogo caiu no chão com um baque, fazendo a câmara tremer um pouco. O que aconteceu? Este lugar não tem apenas uma única camada defensiva? Locke tocou a cabeça, intrigado. Obviamente ele é usado para proteger pessoas como você. Bovens zombou, saindo furtivamente saindo da escuridão. Master Bovens, Locke ficou totalmente surpreso. O líder sabia há muito tempo que havia algo errado com você. Parece que você escondeu muito de nós. A mão de lava fumegante caiu no chão e a chave preta foi arrancada de suas mãos. Você é um cativo muito importante. O líder e Sikir vão ter grande interesse em você. Bovens falou friamente quando a chama em suas mãos se transformou em cordas que amarraram Locke.
Loki não poderia lutar contra o poder de uma classificação de estrela. Em vez disso, ele estava tão espantado que nem mesmo lutou ou resistiu. Enquanto os dois não sabiam do que os rodeava, Leylin aproximou-se da membrana de luz. O AI-chip escaneou a formação, revelando a condição de entrada, aura de nível 10 necessária para acesso. Observando Loki sendo levado por Bovens, Leylin o seguiu para fora do porão. Ele se lembrou do boneco de sombra depois de retornar ao seu quarto. Ele tinha muitas perguntas. O que era aquela esfera vermelha no meio da formação de magia? Bovens estabeleceu Loki tão rapidamente, e obviamente ele não foi usado como isca. Era apenas para o disco de Gaia e aquela chave preta de bronze?